Ok. Muito boa noite a todos. Graças a Deus, mais um encontro para aprendizado da doutrina espírita. E é muito bom estarmos juntos, embora separados, nessa fase da pandemia, onde a gente tem que trabalhar assim, virtualmente. Mas, no fundo, somos espíritos. E como espíritos, não importa se estarmos presentes fisicamente ou virtualmente, estaremos sempre presentes. Até porque o espírito transcende essas barreiras que são materiais. Vamos fazer o nosso trabalho hoje, nosso tema de hoje com o tema valorização da vida, aí no aniversário aí do Prosebem. E para iniciar o nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer uma leitura aqui do nosso evangelho, antes de fazer a prece inicial, e vamos ler hoje, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, que é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração, e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta, para ele, uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Da simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Esse é um trecho do ponto de vista da realeza, né, da vida futura, da vida, né, do reino que Jesus tanto nos anunciou. E esse reino não é um reino que fica em algum lugar. Nós passamos muito tempo achando que o reino que Jesus pregava era um reino que estava em algum lugar circunscrito. Esse reino é um reino de realização íntima, é um reino que está dentro da criatura, criada pelo Criador, está dentro do ser vivo, do espírito especialmente. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai amantíssimo de infinita misericórdia, mais uma vez nos reunimos em seu nome para realizar um trabalho de educação, de reflexão sobre o significado da vida, procurando compreender cada vez mais o sentido das suas leis magnânimas que nos conduzem à evolução. As leis que nos empurram, quer queiramos ou não, para a comunhão contigo.
Agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos concede, sejam elas de dor ou de alegria, de vitórias ou de derrotas. Agradecer pela vida que nunca cessa, estejamos no plano material ou no plano espiritual. Pedir pela humanidade inteira, por aqueles que estão nesse momento em desespero, por aqueles que estão desencarnando agora, sobretudo aqueles que desencarnaram pelo suicídio. Abençoa os que estão enfermos, aqueles que estão presos nas grades do vício, da violência, do crime, da indiferença. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo. Abençoa todos os trabalhadores da sua seara no mundo inteiro e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Então, hoje nós vamos conversar sobre a valorização da vida. Dentro do tema sugerido, o tema maior, sugerido pelo Prosebem, nós hoje vamos falar desse tema, valorização da vida. E nós estamos vivendo momentos difíceis, não é? A pandemia, ela, de certa forma, está sendo um momento de aferição, um momento onde a humanidade está sendo testada, onde cada um de nós está sendo medido, né? Está sendo aferido, né? Nós estamos dando nosso testemunho de aprendizado, de tudo que já passou até agora. E, por incrível que pareça, a maioria de nós, né, dos seres encarnados, estamos desprevenidos em relação a isso. A pandemia, de certa forma, pega todo mundo desprevenido, todo mundo de surpresa, né, levando uma vida que não nos preparou para viver as vicissitudes da vida. Então, estamos realmente desprevenidos e estamos com medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo é um mecanismo que nos ajuda a crescer, a evoluir, mas, às vezes, o medo, ele paralisa. Ele cria doenças, enfermidades, né? Ele desespera. Esse medo, quando chega nesse ponto do desespero, da paralisação, ele se torna doentio e não ajuda o espírito a continuar evoluindo. E temos visto agora, durante a pandemia, muitos males tomarem proporções ainda maiores do que o que já tinham anteriormente. Os níveis de angústia, de depressão, de reclamação da vida, de estresse, de separação conjugal e até os níveis de suicídio aumentam durante a pandemia porque eles invadem exatamente essa lacuna, esse espaço, esse despreparo que nós todos temos em relação, não é, aos testemunhos, aos momentos em que temos que colocar em xeque a nossa fé, a nossa compreensão da vida. Mas nós também chegamos a uma conclusão, isso é mais um pensamento próprio, não é? De que o medo, na verdade, o medo que a gente sente, esse desespero que muitas pessoas sentem, não é da pandemia em si. O medo não é da pandemia. O medo, ele decorre do vazio gerado pelo acanhado sentido que damos à vida. A nossa cultura é uma cultura, não é, que não nos preparou para o significado profundo da vida. E a gente vem, ao longo de séculos, não é, acumulando vazios, acumulando dúvidas, acumulando falta de significado para a vida. De modo que, quando se apresenta uma dor ou testemunho, a gente entra em desespero e a pandemia, ela é apenas um gatilho. Na nossa avaliação, a pandemia, ela é a pontinha do iceberg. Ela está mostrando para a humanidade a nossa carência, mostrando o nosso vazio, mostrando a ausência de Deus, mostrando o quanto nós ainda estamos fragilizados por termos construído uma cultura ao longo dos últimos séculos que privilegia, não é, o individualismo, o egoísmo, a vaidade, o material, o materialismo em si. Então, sem significado profundo da vida, né, a nossa cultura não criou esse significado, sem ele, significado profundo, a vida passa a ser resultado da rotina. Então, a gente passa a definir a vida em função do dia a dia.
A vida é simplesmente levantar, trabalhar, comer, beber, dormir e adquirir bens materiais. Nossa vida passa a viver em torno disso. Uma vida que se define pelos resultados da rotina. Os desejos imediatos, né? As conquistas imediatas, os títulos sociais, a saúde apenas física, a estética, o visual, tudo isso faz parte da vida, obviamente. Não podemos dizer que não devemos nos preocupar com a nossa estética, com a nossa saúde, né, com os bens materiais, nada disso. A questão toda é que a gente só investiu nisso. E muito pouco investimos na nossa espiritualidade, na nossa vida interior, no significado subjacente da vida, né? No significado que transcende esse mundo mais rotineiro. Então, a gente se acostuma tanto com essa rotina do ir e vir, comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, ganhar títulos, ganhar destaques, evidência social, e, de repente, quando chega um momento de testemunho, nós estamos realmente desprevenidos, desesperados, com medo, angustiados. Ou outras posturas que também se encontram, né, que é comum, é a postura da indiferença, da frieza, que isso não é uma virtude. A postura da indiferença é uma postura também perigosa, né? A da frieza, da indiferença em relação aos fatos da vida. A postura correta é a postura da serenidade, da compreensão do que se passa consigo mesmo e com o mundo. Então, essa cultura fez com que a gente viva uma vida onde a gente não admite a dor. A gente foge das dificuldades ao invés de lutar até superá-las. As dificuldades, elas existem para que a gente possa enfrentá-las. E a dificuldade que nos expõe ao risco de desencarnar está entre essas dificuldades. Elas também nos ajudam a enfrentá-las e nos ajudam a crescer. Podemos dizer, de certa forma, que essa cultura do imediatismo, da definição de vida pelo que acontece na rotina, ela causa uma espécie de suicídio interior. Suicídio interior é a situação que muitos dos nossos irmãos estão vivenciando nos dias de hoje. Não é a perda de sentido para a vida, é não ter mais graça, é não se emocionar mais com nada, não sorrir, não sentir a beleza do entardecer ou do amanhecer, é não sentir mais o sorriso de uma criança, né? É não ter mais alegria, não ter mais motivação. Isso é uma espécie de suicídio interior. É a angústia, a frustração, né? A amargura, a falta de sentido para as coisas, a reclamação por tudo e por todos. Então, quando uma pessoa se encontra nessa condição, ela é mais uma vítima desse modelo de vida baseado no materialismo, desse modelo de vida onde nós cultivamos aquilo que é exterior, a casca, e fazemos muito pouco por aquilo que é interior, pela essência, pelo profundo, pelo que nós somos efetivamente. Para nós termos uma ideia, né, a gente pegou a imagem, não vai apresentar aqui agora, mas tem uma escultura que ela foi inaugurada em 2012, né, na Suíça, lá em Genebra, no Lago Genebra, um grande lago, em torno dele tem muitas obras de arte, atrai muitos turistas. E uma das obras que é mais verificada lá, que é mais visitada em torno desse lago, é uma figura que traduz o vazio. É um homem sentado num banco, é uma escultura assim um pouco emblemática. É um homem sentado num banco, olhando para dentro de si mesmo. E, ao olhar para dentro de si mesmo, o tórax dele e o estômago, na parte toda do tórax, é um vazio, é um grande vazio, está aberto o coração dele, a parte do estômago, tudo. Não, ele não tem a parte do tronco, tem a parte, só as laterais aqui e um grande vazio. Alguns de vocês já devem ter visto essa escultura, uma escultura famosa, e o nome dessa escultura é Melancolia.
ela reflete exatamente, ela expressa o vazio que o ser encontra quando olha para dentro de si mesmo. Solidão, frustração, desespero, sem âncora, sem porto. Então, a figura, a escultura, ela reflete a melancolia, que é exatamente o estado em que a maioria da humanidade, a maioria de nós nos encontramos nesses momentos difíceis que revelam não o momento propriamente dito. Como eu disse, o nosso medo não é o medo da pandemia. O nosso medo é o medo de tudo. É o medo de uma sociedade que se esvaziou, de uma sociedade que investiu para dominar tudo que estava fora e não criou nada para evidenciar aquilo que nós somos na essência. Então, diante dessa situação em que nós vivemos, é preciso valorizar a vida, é preciso ressignificar a vida. Aí o nosso tema de hoje é a valorização da vida. E aí nós temos que, para ressignificar a vida, nós temos que entender que a vida e a dor têm uma relação profunda. A vida em si e a dor, ela tem uma relação profunda. É a dor que nos educa, que nos faz crescer. Sem a dor, nós permaneceríamos prepotentes, orgulhosos, apegados, mesquinhos, infelizes. Às vezes a gente não consegue entender muito bem isso, mas grandes pensadores do mundo, filósofos do mundo inteiro, né, os missionários, o próprio Jesus colocou que nós temos que ter na nossa vida, no nosso crescimento, ele próprio nos deu o exemplo, experimentando a crucificação, que ele não merecia, que ele não precisava, mas nos deu o exemplo do que deveria acontecer com a nossa trajetória evolutiva. Deveríamos levar a nossa cruz. Então, a vida e a dor têm uma relação profunda. É a dor que nos faz crescer. É a dor que nos empurra para que a gente vá além dos nossos limites. Como a nossa cultura, ela é uma cultura do analgésico, do imediatismo, da casca, o que ocorre é que, quando a dor chega, a gente não quer o aprendizado, a gente rejeita, a gente se desespera, a gente condena a todos e a tudo, inclusive ao nosso Pai Criador. Por isso que a gente tem que entender que sem ela a gente permaneceria com todos os erros que a gente tem, com todos os defeitos. O egoísmo e o orgulho se perpetuaria. Continuaríamos sendo, imagine uma pessoa prepotente, né? Uma pessoa prepotente, orgulhosa, uma pessoa mesquinha. Ela não consegue se autoeducar. Porque ela se apega a esse jeito de ser, ela começa a valorizar sobremaneira, né, aquilo que ela acredita, aquilo que ela é, ainda que seja equivocado. E não tem como, às vezes, o espírito passa muitas encarnações adotando esse tipo de postura. E a dor, muitas vezes, ela vem, né, forçando. Às vezes a dor, ela vem, não, às vezes não. Ela sempre é um mecanismo que nos obriga, que obriga o espírito a se descolar dos seus hábitos, a se descolar dos seus paradigmas, a fazê-lo perceber que ele não é só ele faz parte de uma cadeia de vida universal, que perpassa todo o cosmos, todo o universo. Então, a dor e vida, as duas coisas têm uma evolução profunda, e nós vemos isso até no reino animal, né? O reino animal, embora seja um reino onde predomina apenas o instinto, né? Os animais não têm consciência, não têm os efeitos, a dor não tem os mesmos efeitos nos animais do que tem em nós, espíritos conscientes. Pois bem, no fundo, é a dor, não é? Não é a dor que nos faz infelizes. Então, por aí a gente já entende que não é a dor que nos faz infelizes, é a nossa falta de educação para tal que gera o sofrimento. Então, se a dor ocorre e eu não tenho educação para enfrentá-la, para compreendê-la, eu me torno infeliz. Eu me desespero. Eu sou levado eu tendo a ir para o suicídio interior, que muitas vezes antecede o suicídio de fato. As pessoas, quando se suicidam, a maioria delas, vem de uma história desta e às vezes de outras encarnações,
onde elas vêm brigando numa luta insana consigo mesma e com o mundo para se libertar dos seus próprios erros. E às vezes não conseguem, não suportam, e além disso, fazem parte de uma sociedade que não educa o espírito, que não educa para o espírito compreender a grandeza que é a vida, a grandeza do significado da existência na esfera física e da sua continuidade na esfera espiritual. Portanto, aí, por conta dessa cultura equivocada, a gente chega à conclusão de que a dor nos faz infelizes. Não, não é a dor que nos faz infelizes. O que nos faz infelizes é a falta de educação para entender a dor. É isso que gera o sofrimento, que gera o desespero. Então, para que a gente possa fazer, de fato, uma ressignificação da vida, nós temos que entender o seguinte: a doutrina espírita e o evangelho nos dá muitas ferramentas, muitos elementos para que a gente ressignifique a vida. Por exemplo, somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, vivemos muitas experiências e todos haveremos de aprender o significado da vida, quebrando as cascas do nosso eu. Não tem jeito. As leis divinas que comandam a evolução, elas nos levam inexoravelmente, quer queiramos, quer não, todos teremos que aprender o seu verdadeiro significado da vida. E aí, com isso, aí é onde entra o mecanismo da dor, quebrando as cascas do nosso eu, quebrando as limitações que a gente se impõe a nós mesmos, né? Esse enclausuramento no eu, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que são os... Eu topei aqui sem querer no áudio, mas já fiz a correção. Então, nós somos espíritos imortais, vivemos muitas experiências, muitas encarnações e ainda viveremos muitas outras encarnações, e de modo que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Né? Estamos aqui, mas não somos daqui. Nada temos aqui. Essa passagem, essa vida aqui é passageira, e uma coisa que nós temos falado bastante, e tem sido muito interessante na conversa com os espíritos desencarnados, quando eles chegam, muitas vezes, desprevenidos, despreparados, reclamando que não sabem o que aconteceu, porque estão desencarnados e teve uma desencarnação recente. Aí o espírito chega, muitas vezes, na mediúnica e diz: o que foi que houve comigo? Eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo, ninguém me ouve. Esse é o resultado de uma cultura que privilegia apenas o exterior. Aí, quando o espírito chega assim, a gente conversa, nós espíritas conhecemos bastante esse trabalho, e nós dizemos assim a ele: olha, amigo, a cultura que nós vivemos, a gente não aprendeu o que é a vida. E o espírito pergunta: mas como assim? Pois é, nós não aprendemos o que é a vida. Eles nos ensinaram que a vida é apenas o corpo físico. O corpo físico é muito frágil, ele é passageiro. O seu corpo físico, o meu corpo físico, o nosso corpo físico é passageiro. Né? Passar por ele é uma oportunidade de aprendizado, de educação. E, no seu caso, o corpo físico passou. Você que está aqui que é o essencial. Você que está aqui é você de verdade. Tanto que é você que está conversando comigo. O seu corpo físico, ele serviu você, agora não serve mais. Daí o espírito, com muitas dificuldades, começar os seus exercícios de aprendizado dessa nova realidade. O que é que nós queremos dizer? É que, repetir, na verdade, é que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Kardec pergunta aos espíritos qual é a verdadeira vida, se é a vida material ou se é a vida espiritual. Os espíritos dizem que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Não no sentido de que é a vida de lá, quando eu já estou desencarnado. Não. O espírito é a vida espiritual. Eu, mesmo encarnado, eu estou espírito. Então, eu, na condição de espírito, sou a vida verdadeira. A vida não pode se definir pelo estar encarnado ou desencarnado. Estar encarnado ou desencarnado é uma contingência.
é um estágio da própria vida. Mas a vida em si, a vida verdadeira é a vida espiritual, porque eu sou espírito em qualquer circunstância. E, como já dizia o nosso divino mestre Jesus, o nosso reino, o reino dele não é deste mundo. Quis dizer Jesus que o nosso mundo não se define, o nosso mundo não se limita a essa restrição circunstancial do meio, ao corpo físico. Nós nos restringimos a isso. Mas, voltando, a nossa cultura, ela é responsável por nos levar a esse estado de vazio, lá da estátua da escultura que nós comentamos, que ela revela, né, essa cultura do vazio que nos leva à melancolia. A escultura, o nome dela é melancolia, e nos dá essa sensação de medo, de desespero diante dos nossos testemunhos. Bom, entender que, na ressignificação da vida, que a vida é passar por experiências. Não há como o espírito evoluir se ele não passar pelas experiências. E nós já dissemos que a vida tem uma relação muito profunda com a dor. Então, as experiências, elas têm que ser passadas. O que ocorre muitas vezes é que a gente se confunde com elas, a gente se amarra às experiências, né? A gente se bloqueia na experiência, seja ela de que forma for. Por exemplo, a perda de um ente querido. O ente querido, a gente diz perda, eu não gosto muito dessa utilização, mas a gente acaba de utilizar essa expressão, a gente acaba utilizando porque essa expressão é tão utilizada que a gente acaba se traindo. Mas a partida de um ente querido para o mundo espiritual, que a gente chama de perda, é uma experiência de aprendizado, uma experiência de dor. Mas quando a gente compreende essa experiência de dor, ela não nos deixa desesperar. Às vezes é que nós não, a gente se apega de tal maneira à vida física, a gente se apega de tal maneira à existência física daquele ser que a gente gosta, né, que a gente não admite a sua mudança de estágio, a sua partida para uma dimensão diferente. Então, a gente se apega à experiência e confunde com ela. E fica traumatizado e muitas vezes leva anos com aquele problema, com aquele pensamento, com aquele sentimento negativo em relação à vida, culpando a vida, né, porque aquele ente querido nos deixou temporariamente. Ainda muitos de nós sofremos por isso, mesmo nós espíritas, que já temos um conhecimento teórico do que significa isso, mas essa experiência ainda precisa de muito amadurecimento da nossa parte. O que eu quero dizer é que as experiências têm que ser passadas, mas nós não devemos nos confundir com elas, travar, né, estacionar na experiência, seja ela qual for, experiência material, espiritual, afetiva. Por exemplo, né, um casal pode chegar à conclusão de que não dá mais para viver juntos. Não é? Às vezes acontece isso no namoro, no noivado, ou até já na vida de casado. E, às vezes, um dos dois resolve partir. E o outro não aceita, não suporta. Há casos, inclusive, até de ocorrer crime, violência, onde a pessoa não aceita que a outra pessoa se liberte, que a outra pessoa siga a sua vida. Por quê? Porque nós nos apegamos às experiências. A gente se trava naquela experiência ao invés de passar por ela, e o nosso orgulho, o nosso egoísmo não admite a perda, não admite a dor, e leva muitas vezes ao desespero ou a atitudes desesperadas, como cometer um homicídio, no caso, pode ser até o suicídio, de pessoas que não admitem as perdas, que não admitem as dificuldades da vida. Lembrando sempre que quando nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, lá no nosso planejamento, muitas coisas já foram planejadas para que a gente pudesse arcar com essas responsabilidades. Numa cultura que não prevê isso, a gente, quando o jovem chega, né, na idade adulta, ele está completamente desesperado, não só para carregar as responsabilidades que ele já traz de outras encarnações, mas para viver as novas responsabilidades que surgem. E uma das experiências assim mais importantes que o espírito passa na sua trajetória
são os momentos de ida e volta, né? De reencarnação e desencarnação. São uma das experiências mais importantes na trajetória evolutiva do espírito. Por quê? São momentos em que ele é submetido invariavelmente, ele é submetido de qualquer maneira, não há como escapar dessa experiência. Então, é uma experiência que não está de acordo com a nossa conveniência, com a nossa vontade. Por mais que a gente postergue a nossa vida física ou a nossa permanência no mundo espiritual, nós temos que reencarnar e desencarnar enquanto estivermos nesse estágio de espíritos ainda imperfeitos. Somente os espíritos puros, conforme Kardec, né, os espíritos já plenamente realizados, é que não precisam passar mais por essas experiências. Passam por outras, obviamente, mas nós não. Somos obrigatoriamente levados a passar por essa experiência de reencarnar e desencarnar inúmeras vezes. E essa é uma das experiências mais importantes para o espírito, se ele souber compreender. No momento da desencarnação, é um momento em que o espírito precisa, é um momento tão grave da nossa vida. É um momento em que a gente precisa estar bem. Olha que coisa. Dificilmente nós estamos bem no momento de desencarnar. Mas, paradoxalmente, deveríamos estar. Paradoxalmente, em relação aos nossos valores, claro. Mas, olha, imagine que eu tivesse que ir para uma solenidade, ir para uma reunião de muita importância, né, para o encontro ou para um momento da minha vida de extrema importância, um momento decisivo da minha vida. A gente não se prepara para esse momento, a gente não quer estar bem, a gente não quer estar seguro, sereno, a gente não estuda antecipadamente o que é que vai acontecer, né? Os pormenores, a gente estuda nós mesmos para que a gente tenha equilíbrio nesse momento, mas em relação à desencarnação não é bem assim. A maioria de nós, a maioria esmagadora, inclusive nós espíritas, não nos planejamos para isso. Quando a desencarnação chega, a gente se apega ao fato de desencarnar e tem uma entrada na realidade espiritual confusa, uma entrada dolorosa, dramática. Por quê? Porque nós não nos preparamos para esse momento grave da nossa trajetória evolutiva. Então, é importante entender que a desencarnação ela faz parte da vida e é um ponto de inflexão. É um momento super importante da vida para o qual nós devemos estudar, se preparar, para que nesse momento nós estejamos o máximo possível serenos, tranquilos, humildes, né, e prontos para entregar a Deus nos mecanismos da vida que eles nos conduzem naquilo que foge ao nosso controle. Bom, as experiências passam, com dor ou sem dor, e nós temos que vivê-las, não tem jeito. E o que nós levamos dessas experiências? Levamos as lições na alma. Lições boas, lições ruins, sucessos espirituais, insucessos, méritos e deméritos. E muitas vezes, quando chegamos no mundo espiritual, a gente tem alguns conflitos, né? Tem até uma história de um espírito que ele era um espírita palestrante, participava da mediúnica, dava passe, e quando ele chega na vida espiritual, ele é recebido no umbral por umas entidades trevosas, né, que o recebem dizendo que ele falava muito para as pessoas, muito bonito, conhecia bem a doutrina espírita, mas ele era vaidoso, ele era prepotente, ele achava que ele era as pessoas, porque ele era espírita, ele conhecia a doutrina espírita. Então, não aprendeu o que é a doutrina espírita, não aprendeu o que é o evangelho, fez exatamente aquilo que os fariseus fizeram. Os fariseus conheciam as leis, né, as leis do velho mandamento, se envaideciam do conhecimento que tinham das letras, realmente conheciam profundamente, mas não aplicavam esses conhecimentos na melhoria, né, na correção dos seus defeitos, na conquista de suas virtudes. E nós, na ressignificação da vida, levamos essas lições na nossa alma. E uma das lições que a gente precisa levar, que a gente precisa ter mais cuidado com ela, é a questão da gratidão. Esse é um ponto que eu gostaria de comentar no seguinte sentido.
É incrível como quase tudo que nos envolve são dádivas. Interessante. Se a gente disser assim, olha, a vida tem 1 milhão de coisas que nos cercam. Coisas de todos os sentidos. Desde a natureza, desde a família, os acontecimentos de ordem material, social, psicológicos, tudo. A maioria desses fatos, desses fenômenos da nossa vida, são dádivas de Deus, são bons, são coisas boas. Mas a gente não agradece. Sabe por que a gente não tem gratidão? Deus não cobra da gente isso, ele espera que a gente perceba, porque a gente está tão acostumado com a bondade divina que a gente não percebe essa bondade. Sabe aquele filho que o pai cumpre com seus deveres, faz tudo por ele, né? Chega junto, dá todo o amparo, toda a assistência material, psicológica, moral, espiritual. Suponhamos que tenha um pai perfeito. Esses pais, gente boa, né? Aquele homem de bem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda tem aquele filho que diz assim, no dia que o pai dá um não para ele, ou tem uma impossibilidade de atender os seus desejos, o filho pode sair por aí dizendo, meu pai não presta, meu pai é muito complicado, ele não me compreende, e meu pai é um pai ruim. É assim que a gente faz com Deus. Deus nos dá tudo. Tudo que nos cerca, não é? Tudo. A maioria de tudo que nos cerca são coisas boas, pelas quais nós devíamos ter a gratidão. Então, por exemplo, a gente não percebe, né, o que significa o Sol, a estrela que dá a vida física no nosso planeta. Apreciar o amanhecer e o entardecer, apreciar as estrelas, a lua. Isso acontece há milhões, há bilhões de anos, e a gente vê todo dia isso de maneira que a gente nem percebe que isso existe. Sobretudo as pessoas que moram nas grandes cidades, no estresse, no vai e vem, né, daquela coisa da rotina que nós falamos logo no início. A gente não vê o mar, a gente não observa a criança, a gente não tem mais paciência para sentar no chão e brincar com as crianças, né, se fazer criança por um pouco. A gente não observa o rio, a gente não leva uma criança para ver o voo dos pássaros. Então, as coisas pequenas que estão ao nosso redor, que são dádivas de Deus, é tão importante isso que no dia que a gente perde, por exemplo, a capacidade de enxergar, suponha que a gente fique cego, aí a gente vai perceber quanta coisa a gente tinha, e só porque a gente ficou cego, a gente percebeu que tinha. Então, nós precisamos ter gratidão a Deus, gratidão com a família, com o trabalho, gratidão com a saúde, gratidão com a vida, gratidão com as oportunidades de crescer. Então, o que é que a gente faz? A gente se foca na exceção. Os poucos momentos de avaliação de aprendizado que nos causam dor, a gente se foca neles. E o que é que acontece? Como nós não estamos preparados, né, ou temos que fazer um ajuste profundo em nossa trajetória, né, na hora que surge a dor, ela não é a vida inteira a dor. A nossa vida não é uma dor inteira. Obviamente, por necessidade, tem uma encarnação ou algumas encarnações permeada de dor, mas não é a regra. A dor, eles são pontos críticos na nossa evolução. Poderíamos dizer que é uma exceção importante, porque é nesses pontos críticos que nós somos avaliados. E como a gente não está preparado, o que é que a gente faz? A gente transforma esses momentos de exceção em sofrimento e reforça ainda mais a nossa ingratidão com Deus. Por um momento de aferição, de testemunho, né, de ajuste da nossa trajetória, que nos causa dor, que nos tiram da zona de conforto, a gente deixa de considerar tudo o mais que Deus nos concedeu e nos concede, como aquele filho ingrato, né, que o pai, embora sendo um pai que lhe dá tudo, que lhe assiste em tudo, quando ele precisa ter um ajuste na sua conduta, ele pode julgar que o pai não é bom. Assim a gente faz com a vida, a gente faz com Deus. A vida é o maior fenômeno da criação. Não há outro fenômeno. As galáxias, as estrelas, né, os paredões de galáxias, tudo que existe no universo, o mundo finito e o mundo infinito, o mundo quântico, tudo.
A criação mais importante, maior fenômeno da criação é a vida. A vida é a principal criação do Criador. Tudo mais está em volta dela. Os mundos existem, os mundos materiais, o cosmos, as estrelas, as leis gravitacionais, as leis que regem o mundo material. Tudo isso foi construído por Deus em função da vida, para abrigar a vida, para ser o meio pelo qual a vida teria que transitar na sua trajetória de amadurecimento, de aprendizado. Então, a vida, ela não é... A vida, ela se manifesta no ser. A vida, vamos entender bem essa questão, a vida se manifesta no ser. Ela não é do ser. A vida não é do ser. Ela é manifestada no ser. O ser é a manifestação da vida, mas a vida não é dele. A vida é o vínculo do ser com o Criador. Olha que coisa interessante. Ingenuamente a gente pensa que a vida é nossa, a vida é minha, eu tenho a minha vida. Claro, é uma expressão que a gente compreende. Mas a vida não é minha. A vida é do Criador, é o meu vínculo com Ele, é a vida. Esse ponto que liga cada ser a Deus, que nós chamamos de vida, é um fenômeno, é um fato que está longe de me pertencer. A vida é de Deus, a vida é do Criador. Ela é o meu vínculo com Ele. Por isso que é uma ingenuidade a gente pensar que é dono da nossa vida. Não, nós administramos a nossa vida. Nós temos o propósito de evoluir a nossa vida, de crescer, de fazer-a se expandir cada vez mais. De tal maneira que quando ela chega no nível de consciência de si mesma, que é o caso quando o princípio inteligente ele ganha o pensamento contínuo, conforme André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, o espírito começa a ter consciência de si mesmo. Nesse momento, o espírito, chegou a hora do espírito honrar a vida, chegou a hora do espírito amar a vida, louvar a vida, expandi-la em cada oportunidade que a misericórdia de Deus nos concede. Repare que coisa interessante. A doutrina espírita nos explica, nos ensina que a vida é de Deus, que ela é imortal, que ela é perene, que ela sai dos estágios mais primitivos e se manifesta depois nos anjos, arcanjos, serafins, em espíritos que estão muito próximos na comunhão com Deus, que são co-criadores em plano maior. Nesse estágio que nos encontramos, é o estágio de consciência, onde a gente aprende a entender o que é a vida. Não a vida física, porque a vida física, o corpo físico é uma passagem, é contingencial, é frágil, e nós não podemos nos apegar a ele, ainda que nos custe muito deixá-lo. Nós teremos que deixá-lo. Portanto, nos educarmos para isso é importante. Mas quando a gente chega nesse estágio evolutivo e temos consciência da vida, torna-se um dever honrar a vida, amar a vida, louvá-la e expandi-la em todas as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, para seguirmos mais céleres em sua direção e nos tornarmos, quando conseguirmos esse estágio, sermos plenamente felizes. Deus nos abençoe. Essa mensagem que a gente tinha para a noite de hoje. Que Deus nos fortaleça, nos dê esperança, nos dê cada vez mais clareza na compreensão da vida, não é? Para que a gente possa acelerar ainda mais a nossa caminhada evolutiva. Mário, tudo bem? Mário? Alô, Mário? Alô, Mário? Alô, Mário? Agora sim, estou lhe ouvindo. Era um problema meu aqui, era meu áudio aqui, que eu diminui um pouco. Tudo bem? Era esse tempo que nós tínhamos. Podemos encerrar o trabalho. Ok, tá bom. Passamos, então, vou fazer então a prece, Mário. Primeiro, agradecer a você, agradecer aí a oportunidade, a todos os trabalhadores aí do Prozebem, agradecer o convite, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo,
e agradecer por termos aprendido junto que essa doutrina consoladora, né, nos proporciona a todos nós. Muito obrigado, uma boa noite, até o próximo encontro, e vamos fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai de infinita bondade, muito obrigado por essa oportunidade de aprendermos juntos, de reconhecer as nossas limitações, de começar a entender a cada dia o significado real da vida, valorizá-la ao máximo, honrar esse patrimônio que o Senhor nos coloca nas mãos, mas que não é nosso. Honrar a confiança que o Senhor deposita em nós, quando nos criou, e quando coloca em nossas mãos outros seres, para que possamos crescer juntos, os nossos familiares, especificamente os nossos filhos. Muito obrigado, Pai amantíssimo, pela vida. Abençoa os nossos irmãos que estão nesse momento vivendo o vazio, a frustração, a amargura, a depressão, a angústia. Dá que os espíritos amigos que trabalham na sua seara possam derramar sobre eles as bênçãos de que necessitam, fortalecendo-lhes para que eles não caiam na armadilha do suicídio, na armadilha da desvalorização da vida. Abençoa os enfermos, aos infelizes, aqueles que estão com sentimentos de vingança, de ódio, os que estão nas guerras, nas prisões físicas e nas prisões morais. Abençoa também a todos aqueles que lutam diariamente pelo cumprimento sincero dos seus deveres e suas obrigações. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por essa oportunidade e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Ok, Mário?